Agora, voltando ao post do usuário aqui, né? Uma coisa que eu vou concordar com ele é a segunda frase, né? Onde ele diz: Tropa da Omissão de Socorro, Red Pill e MGTOW não são apenas uma coincidência. De fato, não são uma coincidência. A Tropa da Omissão de Socorro, ele tá falando sobre aquela galera que, bom, vê esses casos aí de caras que vão defender geralmente mulheres, né, que estão sendo agredidas e tal, e é aquele caso, né, como o caso do Mão de Pastel. O cara é agredido de volta, né, o Salvador é agredido de volta, muitas vezes fica com sequelas pra vida, como o Mão de Pastel, que foi o cara que literalmente perdeu a mão, né, porque foi defender uma moça que estava sendo agredida. E o pior, ela deu queixa dele, cara, dele, que agrediu o namorado dela. E claro, não deu queixa do namorado que agrediu e voltou com ele, né? Você vê. Isso é bem recorrente, claro, mais em rede social, porque rede social, lembrem-se, é uma ferramenta de manipulação de emoções. O algoritmo ele é treinado para fazer você focar em coisas que te chocam, e isso causa a impressão de que as coisas que te chocam elas são muito mais frequentes do que realmente são no mundo real, porque você está com uma atenção vidrada naquilo. O algoritmo ele te conhece melhor do que você, conhece suas emoções melhor do que você, ou pelo menos do que a maioria que se conhece. Então se tá aparecendo merda pra você é porque você tá treinando o algoritmo pra isso. Se tá aparecendo cachorrinho fofinho e gatinho e animalzinho brincando e não sei o que, é porque você tá treinando o algoritmo pra isso. Mas é claro que, porque a maioria gosta muito dessas notícias, elas eventualmente sempre aparecem no feed de todo mundo, até quem escolhe sistematicamente se afastar, né? Sempre aparece uma notícia assim, porque, bom, todo mundo gosta de notícia, é o padrão emocional humano, é um gatilho muito forte. Então, sensacionalismo, senso de emergência, é um apelo à evolução humana, né? Do tipo, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, nós temos que ficar sabendo para estarmos preparados e assim termos melhores chances de sobreviver caso aconteça com a gente. Eu sei, é meio paranoico, mas é uma ferramenta de sobrevivência. Então, voltando, né? De fato, a gente percebe que a Tropa da Omissão de Socorro, que é um meme, né? Que tem até um escudo lá, que tem 3 emas, né? O animal mesmo, ema, como mascote, né? Por conta do ditado ema, 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 cada um com seus problema. E aí se criou essa brincadeira da Tropa da Omissão de Socorro, né? Do tipo, tem alguém sofrendo, irmão? Não socorre, sai fora, entendeu? Porque o povo é ingrato. E de fato, por conta desses acontecimentos aí, né? Essa brincadeira surgiu. E querendo ou não, por mesmo sendo uma brincadeira, muitas das pessoas estão seguindo esse estilo. Eu mesmo, vendo uma agressão nesse nível assim, eu ia ligar para a polícia para me isentar da omissão de socorro, que é algo punível legalmente, tá? Mas eu não ia intervir, não ia botar a minha integridade física em jogo para salvar uma pessoa que eu não conheço, que está sendo agredida, pelo simples fato de que a integridade física dela não vale mais do que a minha. Eu ligo para a polícia porque a polícia é literalmente quem eu pago, né, compulsoriamente para resolver esses problemas para mim e eu não ter que fazer isso. E se mesmo assim me denunciarem por omissão de socorro, eu argumento isso. Olha, senhor juiz, eu não sou treinado para socorrer pessoas em situação de combate, eu deixo isso para as autoridades competentes, sem falar que moralmente, né, a minha integridade física não vale menos nem mais do que a integridade física de ninguém. Sinceramente, eu prefiro pagar uma multa do que socorrer alguém sendo agredido, que não, obviamente não seja alguém da minha família, alguém que eu me importe, né? Então vamos ao próximo, né? A tal do Red Pill e MGTOW. Vejam só. Red Pill, eu já falei a vocês, é mudança de paradigma. Tem uma forçação de barra aí, que já tem uns anos, né, de que a Red Pill ela é um grupo, ela é um movimento, ela é uma ideologia, porcaria nenhuma, cara. A Red Pill é só uma narrativa completamente espontânea através de pessoas que pensam da mesma forma ou parecido, tá? E estão exercendo a sua plena liberdade de expressão. É uma coisa que não tem organização, que não tem centro. Existem, entre aspas, autoridades aqui, né, ou considerados autoridades que são criadores de conteúdo, caras que muitas vezes querem se beneficiar dessa relevância que eles têm, mas isso aí é com eles, eu não me preocupo com isso, eu não quero ser nada disso, isso é muita responsabilidade, se tem uma coisa que eu já tenho demais e não quero mais pra mim é responsabilidade. Na verdade eu tenho pouco em relação ao brasileiro médio, mas eu já acho que é muita pra mim, tá? Sou baiano, cara. Responsabilidade é trabalho e trabalho me dá preguiça. Mas a grande verdade é que, tipo, assuntos que foram atribuídos tipicamente a Red Pill, do tipo hipergamia, do tipo a valor da virgindade feminina, tipo autodesenvolvimento masculino, cara, isso não é nada além de opinião de um grupo de pessoas, majoritariamente homens. Você vê que não tem pressão social ou política
para que nada disso se torne norma, para que isso seja exigido de alguma forma. No máximo vai ter uns caras querendo panfletar essa ideia aí como se fosse uma ideologia mesmo, né? Tem uns mais entusiastas, mas convenhamos que a grande maioria mesmo, até por conta desse argumento nosso da Mask Appeal, né, de primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta e etc., a maioria de nós nem quer falar muito sobre isso fora da bolha, porque isso causa problemas, causa estranhamento e blá blá blá. Então essa tentativa de fazer a Red Pill ter mais relevância do que tem, ou ser mais organizada do que é manipulação de mídia para, enfim, fazer perseguição e sensacionalismo e de alguns caras que se beneficiam em serem autoridades ou líderes dessa zorra. Caras que querem furar a bolha. Eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, a gente sabe que tem uns aí, né? Eu não vou nem criticar esses caras. Quer pegar Red Pill e fazer de filosofia, religião, ideologia, os caralho? Vai na fé, irmão. Eu só não quero essa responsa pra mim, tá ligado? Não bota meu nome nessa zorra aí, não. E MGTOW é basicamente a mesma coisa. Caras que não querem coabitar, casar, nem ter filho. Simples assim, é só isso. O próprio nome é só um título para motor de busca, para hashtag e tal. Nem os caras que não querem coabitar, casar ou ter filhos, eles escolheram esse nome para si. Esse nome foi uma simplificação para gerar uma conveniência dialética, né, de simplesmente você não ter que falar homens seguindo o seu próprio caminho, homens que não querem casar, coabitar e ter filho. Aí a gente pega e reduz isso, né, para uma sigla. MGTOW, é só isso. Qualquer coisa além disso é manipulação descarada de mídia para criar sensacionalismo, e acabou. E de fato, nada disso é uma coincidência, porque nada disso veio do nada, né? Tudo isso é uma reação ao sistema atual que nós temos. Os homens não estão concordando com certas práticas, com certos valores e certas culturas e argumentos sociais. Eles estão decidindo simplesmente mudar o seu comportamento, suas opiniões e acabou. É só isso. De fato, não é uma coincidência. Porém, da forma que esse usuário pôs aqui, tá muito wishful thinking, cara. Tá muito cope isso aqui. A gente sabe muito bem que palavras são só palavras, atitudes contam muito mais. Red Pill, MGTOW, Tropa da Missão de Socorro, irmão, isso é só palavra, é só discursinho em cyberespaço. É só o carinha que você conheceu na comunidade do YouTube de um criador de conteúdo, num grupo do Telegram, pelo Twitter, dizendo umas coisas que vocês concordam sobre comportamento feminino, comportamento masculino, relacionamentos, finanças, política. Mas em grande verdade, aquilo ali é só caractere escrito numa tela. O que esse cara faz pode ser bem diferente na vida dele, tá? Ele pode ser casado, ele pode ser um miqueinho, ele pode ser um manginão, ele pode ser todas essas coisas que a gente fala aqui na comunidade que são detrimentais para os homens, né? E é exatamente o que a gente observa mais aqui na nossa comunidade. Então, é muito inocente, é muito ingênuo, na verdade, você achar que, discursinho em cyberespaço, numa cybercomunidadezinha que é um meme na internet, tá causando algum tipo de rebuliço social. Tipo, no máximo, o único rebuliço social que tá causando é aquela reportagenzinha no Fantástico, tá ligado? É os caras indo lá na Band, a galera do Redcast, é só isso. Mas aonde que isso tá gerando um mínimo que seja de desobediência civil pra gente criar uma linha de tendência que até 2030 essa parada vai ser generalizada? Veja que a observação de certos fatos empíricos pode ser meramente manipulação de narrativa, como, por exemplo, a taxa de natalidade do Brasil está em queda há anos, abaixo, inclusive, da taxa de reposição, ou seja, o Brasil está morrendo. Isso pode ser usado para fomentar a narrativa de que os homens estão acordando e muitos homens são MGTOW e estão decidindo não ter filhos. Que nada, cara. A gente vê muito bem que são as mulheres que não querem mais ter filhos. As mulheres que estão recusando os homens e não o contrário. A taxa de casamentos no Brasil está diminuindo e a taxa de divórcios está aumentando. Aí você vai ver quem é que mais pede divórcio e quem mais pede em casamento. O homem mais pede em casamento, a mulher mais pede divórcio. Tipo, tá tendo uma debandada muito maior das mulheres dos relacionamentos, da interação com os homens, do que o contrário. Aí vamos lá, vamos concluir esse vídeo de uma vez que ele tá dando meia hora, né? Que onda é essa de revolução dos betas? Vão observar todas essas insurgências que tiveram no Brasil e no mundo, né, através dos séculos aí de toda a história humana, de homens desfavorecidos em relação à coroa, os burgueses, enfim. Vamos dar uma de Maquiavel aqui, né? No Príncipe, Maquiavel ele fala que existe uma linha tênue entre o quanto você pode abusar do seu povo até ele se tornar insurgente, se rebelar. Se o povo ele estiver muito pobre, tá?
sem liberdade, sem segurança, sem o básico para sobreviver, vale mais a pena morrer lutando por isso do que viver essa vida miserável. E quando a gente observa revoluções como a Revolução Francesa, a Revolta de Canudos aqui na Bahia e insurgências em geral, a gente vai perceber isso mesmo. As pessoas elas preferiam morrer do que viver a vida que elas viviam. E a verdade é que, a despeito dos problemas que os homens estão sofrendo, não vale a pena insurgir. Não vale a pena se rebelar, porque ainda está confortável. Tem um ditado oriental que fala sobre um cachorro deitado sobre uma cama de pregos. E o cachorro ele chora a noite toda porque a cama de pregos o machuca. Mas o cachorro ele não tem problema nenhum, ele não tem motivo para estar ali. Ele pode sair dali a qualquer momento. Mas ele reclama, mas não toma nenhuma iniciativa. Por quê? Porque estar deitado é mais confortável do que se levantar. O incômodo dos pregos na pele dele não é tão desconfortável a ponto de gerar uma motivação de sair dali. Ele só reclama, ele só chora, mas se levantar incomodaria mais do que os pregos. E é exatamente essa situação dos homens, cara. Eles podem estar muito insatisfeitos e injustiça e blá blá blá, mas a verdade é que a liberação sexual ainda é gostosinha para muitos deles. E por mais que muitos falem, não, isso aí é degeneração, meu Deus, é promiscuidade e a traição e o carrossel e blá blá blá, cara, o leitado de gosto ainda é muito bom. Não, porque os homens não têm mais nenhuma segurança nos relacionamentos e o casamento é uma merda, porque isso e porque aquilo. A verdade é que quem não quer de verdade, não faz. E quem quer, tá achando bom o suficiente, por mais que tenha reclamações. O mesmo vale para ambiente de trabalho, todas as outras relações de gênero, economia, política. O brasileiro, especificamente, ele é assim. O brasileiro, como o ditado diz, ele aguenta muita coisa, né? Um povo muito resistente. E a gente pode achar que isso é um elogio, mas não é não. Ele é um povo letárgico, né? De tão resistente, entre aspas. É um eufemismo chamar o brasileiro de resistente. E a verdade é que o sistema ele sabe muito bem até que ponto ir para não gerar uma insurgência. E a tolerância da humanidade ela vem aumentando bastante com as gerações, tá? Querendo ou não, novamente, mais um eufemismo aí que pode ser usado como um elogio ou como crítica, a depender da sua narrativa, né? A geração em que nós vivemos é a geração mais tolerante que já existiu. Tolerante a tudo, a ideologias, a narrativas, a culturas, a imigração, a opções sexuais, enfim. Isso pode ser um elogio, a depender da narrativa, ou pode ser uma crítica, a depender de outras narrativas. E a tolerância ela é uma tendência de crescimento que a gente vai vendo nas gerações cada vez mais novas. A geração alfa aí que está chegando, né? Já chegou, na verdade, né? De 2010 até aqui, e aí a geração beta, né? A geração beta está nascendo aí no meio desse século. A geração beta, ela vai ser ainda mais tolerante. Muitos vão dizer que ela é mais sojada, mais letárgica ainda. De fato, porque já vai nascer num mundo prontinho, vai aprender um monte de coisa, né? Que já está em vigência aí e acabou, meu irmão. Esqueça tudo completamente. Insurgência, inconformidade social, desobediência civil. Meu irmão, isso está em declínio, não está em crescimento. Talvez no efeito bolha, né, porque você está muito em contato com essa comunidade, você esteja, né, pensando assim, os homens estão acordando, veja, eu converso com esse carinha aqui que eu conheci, ou esse criador de conteúdo aqui, poxa, ele está falando para não sei quantos milhares de pessoas, então ele tem uma influência muito... Que porcaria nenhuma, cara. Que porcaria nenhuma, entendeu? Até mesmo na questão dos relacionamentos. Os caras que estão aqui dentro não podem ser considerados despertos. E a questão dos relacionamentos era para ser uma questão minúscula em relação ao despertar, como dizem, né? Porque ainda tem muita coisa a respeito do despertar. Acima de tudo, questões intelectuais, espirituais e financeiras. E quando eu falo espiritual, não tem nada a ver com religião, não, tá? Pelo amor de Deus. Espiritualidade também não é nada de esoterismo, não, tá? Se você não sabe, não vá no Dunning-Kruger aí presumindo coisas. Eu já também fiz vídeos sobre espiritualidade aqui no canal, é só você jogar aí na lupa do canal, né, essa palavra-chave, espiritualidade, você acha. Então, esse hiperfoco da comunidade masculina com relacionamentos mostra uma... Eu não vou dizer escassez, porque a escassez corrobora muito com essa narrativa incel. Eu já falei que incel no Brasil não faz sentido nenhum, porque é um povo muito promíscuo. E a base da narrativa incel é de que você é feio demais para atrair mulheres, e o Brasil ele é esteticamente muito defasado. Então,
Então como é que o povo com uma estética tão, vamos botar assim, não normativa, consegue ser o segundo mais promíscuo do mundo? Não é porque a aparência aqui não importa, muito pelo contrário, mas é porque só tem isso aqui, entendeu? É complicado. Mas, de fato, é uma insatisfação, né? Os homens, eles queriam um estilo de relacionamentos diferente, tá? Eles queriam uma ordem, a maioria deles. Queriam uma ordem de relações de gênero diferentes, queriam uma funcionalidade diferente. Então, os vídeos que mais dão visualizações em todos os canais de todos os criadores de conteúdo é sobre relacionamentos e comportamento feminino. Então, para concluir esse vídeo de vez, o que sobrou para os homens hoje? Cope. Não tem essa. É cope ou rope, tá ligado? É cope ou corda. Porque, veja, o cara ele tem poucas opções. Ou ele aceita as lógicas de relações de gênero que a gente tem na nossa sociedade. E convenhamos, as relações de gênero elas são as bases da humanidade, né? Porque são elas que geram humanos, né? Nascimento, crescimento vegetativo. E sem humanos não existe política, não existe tecnologia, não existe economia, não existe mais nada. Então, sim, relações de gênero são muito importantes. Então, talvez isso seja até uma excusa aí para esse hiperfoco, né, em comportamento feminino que a gente tem na nossa comunidade, uma excusa até para mim mesmo, que falo muito sobre isso. E eu vou ser sincero com vocês, eu ainda tenho um pouco disso, sabe, de ver um mau comportamento feminino, assim, o que eu julgo mau comportamento a respeito da minha criação, de que, bom, eu aprendi que, mulheres não deveriam se comportar assim, é mais bonito se comportasse de tal forma. Eu quando vejo uns videozinhos desse aí, como esse que eu mostrei no começo do vídeo, né, e esses memes que estão em plataformas tipo TikTok, Kawaii e tal, que são feitos justamente para pegarem os homens nesse sentimento, no sentimento de choque, no sentimento muitas vezes até de revolta, do tipo, isso não está certo, deveria ser diferente, e aí causa muita comoção e manipula o cara. Eu ainda sinto aquelas coisas do tipo, porque eu fui criado assim, né, a ver isso como errado, mas eu estou tentando me desconstruir. Eu sei que isso pode parecer um argumento bem progressista, mas não é em prol das mulheres, para, deixar elas serem livres. Não é. É por mim mesmo, para eu evitar sentir essas paradas, entendeu? Para justamente desapegar mesmo. E é claro que a narrativa vai dizer que a sua masculinidade tóxica, o seu machismo que quer controlar as mulheres, é por isso que você sente isso, e você tem que desconstruir isso. Não. Aí o machismo também faz você sofrer, né? Que porra nenhuma, cara. Porque o fato é que a narrativa do machismo tenta convencer as pessoas de que os homens eles querem algum tipo de supremacia masculina. E por mais que alguns caras até digam que preferem uma supremacia masculina, a gente percebe que eles vão render os recursos deles e os esforços deles às mulheres, sabe? Eles querem servir e não tem nada de supremacia nisso. Porque quando um cara, assim como eu, né? Novamente, eu também sou humano, eu fui educado num lar tradicional conservador, e eu acho que seja até algum tipo de memória evolutiva, genética, né? Querer ou ter expectativas sobre um feminino sagrado, um feminino virginal, sabe? Inocente. A feminilidade ela é marcada por essas coisas. O conceito de feminilidade ao longo da história sempre foi esse, né? Lembre-se, 80% dos homens da nossa espécie não se reproduziram. Então, só 20% deles, os mais garanhões, vamos botar assim, se reproduziram. E somos filhos desses homens. O que eles passaram para nós foi uma informação genética de buscar as mais virginais, as mais puras mesmo, né? Puras no sentido sexual, porque isso garantia a eles o quê? Um legado genético. Foi esse legado genético que pôs na nossa mente que o ideal é justamente esse, né? Então eu percebo que até observando dentro de mim mesmo, o incômodo, o pouco incômodo que ainda existe quando eu vejo esses TikTok, essas coisas aí de rede social das gurias falando, eu já fiquei com 50 caras antes dos 20, eu sento em um pensando em outro, eu já traí não sei quantos namorados, blá blá blá, essas coisas todas, geralmente, né, a imoralidade sexual feminina é uma coisa que choca muito o homem. Até mesmo quando os caras eles expõem esse incômodo, eles estão tentando servir, eles estão tentando dizer para as mulheres que esse comportamento é detrimental para elas porque eles querem o melhor para elas, sabe? Muitas vezes eles até inventam de que isso vai levar elas à infelicidade. E aí eles surgem com, enfim, evidências anedóticas, surgem com manipulações de fatos através de narrativas, de que a mulher do passado, casta, que casava virgem e tudo mais, ela era mais feliz. E que quanto mais parceiros uma mulher tem, mais insatisfeita ela vai ficar com os próximos parceiros, ela não vai conseguir criar laços e tudo mais. Então veja que os homens eles ainda estão a serviço da satisfação feminina, porque a ideia deles é justamente dar a elas um estilo de vida
mais seguro através da disciplina. Do tipo, case-se virgem, case-se cedo, tenha poucos, né, ex-namorados ou coisa do gênero, porque assim você vai criar laços mais fortes, assim você vai ter um homem, né, escolha bem um homem, um miqueinha geralmente, porque assim você vai ter segurança para sua velhice, né? Esse é o argumento dos caras, então perceba que eles ainda querem servir, ainda querem fazer o bem, entre aspas. Só que assim, elas são adultas, elas sabem o que querem, escolheram isso. E aí vai surgir essas manipulações de narrativa do tipo, não, mas hoje elas são mais infelizes, tá, mas e daí? Elas escolheram isso, ninguém forçou elas a nada. Aí outras narrativas, não, foi na verdade a educação que elas receberam, foram as ideologias, foi na verdade a engenharia social, propagandas, e muitas vezes os caras vão criar até espantalhos, né, bichos papões do tipo eles. Foram eles, o nome que não pode ser dito, um grupo aí de pessoas escolhidas que talvez estejam até numa guerra santa. E aí você vai vendo o overthinking do cara, né? O cara vai pensando demais e conforme ele vai sendo confrontado com perguntas, né, com dilemas, ele vai criando as próprias narrativas para satisfazer esses dilemas, para satisfazer essas dúvidas, essas perguntas. E acima de tudo, ser conveniente para o que ele quer. Porque o que ele quer é acreditar que não foram as mulheres que escolheram isso, porque o natural delas é a castidade, é a santidade. Ele quer se convencer de que elas são essencialmente boas, mas não existe nenhum ser humano essencialmente bom. O fato é que o ser humano é tão bom quanto o ambiente permite que ele seja, mas ele tem essa expectativa e ele vai criar essa narrativa para convencer a si mesmo de que não foram elas que escolheram isso. Elas foram forçadas a isso, ou enganadas, né? E aí você percebe que essa é bem narrativa de Cuck, né? Bem, muito Cuck isso aí. É por isso que a gente chama de trad-Cuck. Porque os tradicons, né, tradicionais conservadores, adoram essa narrativa. Não, elas foram mal educadas e blá blá blá. E aí é o mesmo golpe do corno que ele chega em casa e vê a mulher dele com outro cara e diz não, ela me traiu porque ela foi enganada por aquele cara. Ou não, ela estava no carrossel antes porque os outros homens mentiram pra elas e levaram elas pra cama prometendo amor eterno. Na verdade ela é romântica e casta. E, cara, isso infantiliza as mulheres, entendeu? E o problema disso não é nem aquela narrativa feminista do tipo, ai, não, os homens tratam as mulheres como incapazes. Não, cara, não. Eles mesmos estão se aprisionando, não tratando elas como adultas. E tratar elas como adultas seria pior para elas e melhor para os homens. Então nem mesmo o feminismo ia concordar com isso, porque a gente sabe que o feminismo ele é uma narrativa que também trabalha na base da inferioridade feminina, né? De que elas precisam de apoio do Estado e até das empresas e outras corporações e instituições, porque elas não conseguem competir com os homens de igual para igual em liberdade pura e plena, né? Em competição sem intervenções. Então precisam de cotas, ações afirmativas, leis exclusivas, tratamento preferencial e etc. Então também trabalha na base da inferioridade. Não é à toa que o feminismo ele anda lado a lado com o Tradicon, tá? É lado a lado com o Tradicon. Não é à toa que o Tradicon adora ficar passando lei exclusivamente feminina, como o Bolsonaro fez. Né? Passou quase 100 leis exclusivamente femininas. O Tradicon adora tratar a mulher preferencialmente e em detrimento dos homens. Então é lado a lado com o feminismo, de tal forma que a gente até diz, né, que as regras de hoje, as regras sociais, exigem tradicionalismo dos homens, né, que eles paguem as contas, que eles sustentem a casa, que eles arquem com suas responsabilidades, sejam bons pais, paguem pensão se necessário, aceitem divórcio, mas é liberalismo, progressismo para as mulheres. Então o tradicionalismo ele só serve para segurar o homem, né, nessa situação de escravo e liberar as mulheres aí para tratamentos preferenciais e fazer o que quiserem. Enfim, né?